Gente, bom dia, aqui sou Miguel e aqui estamos no final da terceira semana de abril. Eu trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy e nós queremos dar para você uma retrospectiva dos eventos desta semana passada que tem afetado o mercado. Poxa, muita coisa, especialmente petróleo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá? Poxa, a situação de petróleo continua a abalar o mercado. Abalado na segunda-feira, ações dos Estados Unidos fecharam mais baixas devido a tremores e temores no mercado de petróleo, onde os preços continuam a cair, principalmente devido ao superabundante excesso de estoque que ninguém está levando a sério o fato que produção precisa ser reduzida de maneira drástica, mas ainda continua a bombear, produzir. Outro fato foi atrasos burocráticos no sistema de microempresas adquirirem empréstimos com base no estímulo já concedido pelo governo. Agora o negócio é parada, interrupção na cadeia de suprimento, de novo, e esta vez no banco, que só precisa apertar um botãozinho de converter aquele 0 e 1 concedido pela Reserva Federal em dinheiro na conta dos coitados do microempresas que estão querendo pagar ainda os trabalhadores, e o governo concedeu o dinheiro, só que está interrompido agora pelos bancos, né? Muita gente irado com isso, né? Os índices principais caíram entre 1 e pouco mais de 2% só na segunda-feira, mas é muito melhor que os 15%, 20% que temos visto outras semanas, né? Então, ruim ainda, mas está melhorando a situação. Na terça-feira, o preço do contrato de maio para futuros de petróleo de West Texas Intermediate, que é o petróleo bruto dos Estados Unidos, caiu abaixo de zero. Como é que pode? Como é que pode? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Um limite que foi antes considerado impenetrável, mas foi penetrado, né? Essa nova incerteza juntou com ainda mais relatórios trimestrais ruins, é claro, né? Mas isto para deprimir as ações. Mas eu acho isso temporário, pois todo mundo sabe que essas notícias vão ser ruins, né? E todo mundo sabe que depois dessa crise vai ter um fim e a economia vai recuperar e de maneira surpreendente, né? Índices principais de novo encerraram entre 2,3% e 3,5% mais baixos, isso na terça-feira. Mas veja como ainda no meio de tanta incerteza e doideza, o desejo para otimismo boia os mercados depois de só 2 dias de queda. Em tempos normais, tais notícias ruins teriam botado os mercados num pânico e numa queda de uma semana inteira no mínimo, mas agora na verdade, o nosso novo normal, né? Pelo menos por enquanto, a volatilidade não disparou e a queda disso foi de só 2 dias. Foi só. Tudo considerado foi leve, né? Então, na quarta-feira, ações encerraram mais altas, ainda que petróleo continuasse a mergulhar ainda mais profundamente abaixo de zero antes de se recuperar um pouco. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Contribuindo ao otimismo foram relatórios trimestrais melhores que esperados, pontos de otimismo ainda em todo esse tempo de notícias ruins, e também a aprovação pelo Congresso a liberar mais 500 bilhões, vamos só imprimir esse dinheiro, né, em auxílio econômico, especialmente para microempresas sobreviverem os efeitos do coronavírus. A subida da quarta-feira mediu entre 2% e 2,8% nos índices principais dos Estados Unidos. Depois da subida da na quinta-feira o mercado nem subiu nem baixou, ficou oscilando, encerrou o dia quase lateral. Houve um alicerce de otimismo querendo continuar a subida da quarta, porém houve notícias de 2 remédios falhando testes contra a Covid-19, então isso mais ou menos equilibrou o mercado. Tinha os compradores, os vendedores, e ninguém ganhou. Pelo menos na quinta-feira. Investidores voltaram a comprar ações na sexta-feira, querendo deixar as decepções da semana no passado, empurrando os preços para cima. Índices dos Estados Unidos encerraram a semana
mais baixos, né? Mas foi leve. O Dow acabou perdendo mais de todos, baixando 3,2%. O S&P 500 baixou 1,3%. E o Nasdaq só perdeu 0,2%. Nasdaq está somente 3,8% abaixo do seu alto para o ano de 2020, sabe? Começamos o ano subindo, continuando essa subida, estamos só 3,8% abaixo desses altos no Nasdaq. Agora o Dow está 16,7% abaixo do seu alto, mas está começando a voltar, eu creio. Mercados mundialmente acompanharam hoje dos Estados Unidos. Na segunda-feira e terça-feira, na Ásia, tudo caiu entre 2% e 3%. Europa baixou 2%. Houve uma pequena recuperação dos mercados na quarta-feira, com as notícias que vários países estão iniciando o processo de reabertura econômica depois do vírus. Claro que isso vai dar um otimismo em todos. Todo mundo quer voltar a trabalhar, voltar ao normal, viu? A maioria dos principais mercados globalmente conseguiram subir um pouco na quinta-feira, com alívio que o mundo não tinha pirado de vez inteiramente, pelo menos, quando preços de petróleo voltaram acima de zero com o novo contrato de futuros, novo contrato de junho, né? Mas, gente, ainda não estamos no junho, sim, mas o contrato de maio tem vencimento na final desta semana aqui de abril, viu? É esquisito, mas acontece assim. Eu vou explicar daqui a pouco. Também parecia que mais governos estavam reconhecendo a necessidade de injetar mais estímulo nas suas economias. Isso apesar de dados emergentes dos horrores das economias atropeladas pelos efeitos colaterais do vírus. Mas, de novo, isso é de se esperar. Nos Estados Unidos, o otimismo entrou na sexta-feira, com alguns estados começando a reabrir suas economias. Se lembra dos Estados Unidos, os estados, em tese, estão independentes, podem fazer o que quiser. Realmente, o estado de Georgia, daqui a 10 quilômetros, do outro lado do estado, que eu estou em Carolina do Sul, eles estão começando a reabrir. E o presidente Trump disse, eu não faria, mas você tem liberdade de fazer, né? Eu aconselho não abrir, mas se quiser fazer, então pronto, você vai ser o primeiro. Vamos ver se é tipo um teste, vamos ver se realmente dá certo, ou se der errado, né? Então ele vai levar a culpa e todo mundo vai dizer, Georgia não deve ter reaberto tão rápido assim. Mercados europeus, por maior parte, mais baixos. Espanha perdeu 4%, só a Suíça que ganhou, e só por 0,13%. O resto dos países europeus também perderam. Das Américas, muitos mais baixos. A Bovespa perdeu 4,9%, Colômbia foi o pior, perdendo 6,2%, só Canadá que ganhou e só subindo 0,14%. Da Ásia, por maior parte, mais baixos. As Filipinas perderam 5,9%, China conseguiu ganhar 1,1%. E Tailândia, da região, teve o melhor performance, subindo 1,6%. Bitcoin ganhou esta semana, subindo 6,6% para $7.543,58 por moedinha digital, mas ninguém se liga com isso, pelo menos. Eu não me ligo com isso, mas tudo bem. Bitcoin tá por aí. Bitcoin é tipo história ao lado, entendeu? Nós temos muito mais outra coisa importante para conversar agora. Alguns países africanos sofrem sob um enorme peso de dívida. Tanzânia, por exemplo, paga $303 milhões mensalmente, equivalente a 6% do seu PIB, só para sua dívida nacional. Uma grande porção dessa dívida, desse pagamento, vai para o Banco Mundial. Então, o presidente Magufuli da Tanzânia está pedindo que outras nações cancelem as dívidas dos países africanos para que eles possam utilizar aquele dinheiro para lutar contra o coronavírus. Será? Não sei se alguém vai topar, viu? O Banco Central da Argentina cedeu 5,2 bilhões de dólares ao governo com injeção emergencial para tentar lidar economicamente com o coronavírus. Todos os países estão fazendo isso, mas caso especial na Argentina, isso em cima de uma crise atual de inflação de 48% anual, né? Só pode piorar a situação, injetar tanto dinheiro, mas muita gente está passando pela mesma coisa. Já tínhamos crise, já tínhamos situações difíceis, por exemplo, o petróleo, né? Já estava em situação
de crise com essa guerra de preços, com preços baixos, o Pepe querendo corte de produção, e Rússia não está jogando bola, e então a Arábia Saudita responde por bombear ainda mais petróleo, para baixar ainda mais o preço. Depois vem o coronavírus e falta de demanda, e agora o que vamos fazer, viu? Então, muita gente está nessa situação. Crise em cima de crise, já a crise já é difícil em vez, e agora vem coronavírus, viu? Mas o governo argentino não pode mais, já não pode emprestar mais dinheiro, e há uma grande probabilidade que não poderá efetuar o pagamento mensal na sua dívida no mês que vem. Então, só está esticando mais um mês a sua sobrevivência, viu? Economicamente falando. Então, vamos ver o que acontece no breve futuro com nossos irmãos argentinos. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, né, que é o House of Representatives, aprovou mais auxílio ainda de quase $1,5 trilhão, principalmente para microempresas e hospitais, né? E a oposição agora está levando cativo toda essa ajuda econômica para seus fins políticos. E, poxa, gente, é muito chato esse partido. Você dá para ver de qual partido sou. Leva perto de $3 trilhões a quantia já apropriada pelos Estados Unidos para lutar contra o coronavírus, que tem matado mais de 45, agora acima de 50 mil pessoas neste meu país. O desemprego só nos últimos dias, nos últimos 2 meses, acabou com todos os empregos ganhos no enorme crescimento desde a crise financeira em 2008. Acabou em só 2 meses. Eliminou todos esses empregos. Impressionante. O déficit anual dos Estados Unidos parece que vai quadruplicar, chegando a $3,7 trilhões por somente um ano, que é muito mais do que a dívida, né, de um ano, muito mais que a dívida de todos os outros países do mundo, né? Então, isso não pode continuar, e o presidente Trump, se ele ganhar outro mandato, eu acho que ele vai atacar imediatamente de frente a esse problema do déficit dos Estados Unidos. Agora as expectativas são que o PIB dos Estados Unidos vai abaixar por uns 40% para o ano, mas ainda há muito do ano para correr, né? Quem sabe haverá uma grande recuperação, quem sabe haverá uma recaída, ninguém sabe. Uma segunda ou terceira onda da doença, ninguém sabe. Então, para estas estimativas, ninguém sabe, né? A projeção agora é para desemprego chegar a 16% inteiro, né? Mas ninguém sabe. Rendimentos de títulos encerrou a semana com resultados mistos. Isso é de se esperar, porque a semana foi cheia de mudanças de perspectiva, de otimismo para pessimismo, de volta, né? As mudanças não foram enormes, né? De curtíssimo prazo, em 3 meses. Houve, sobretudo, um pessimismo, e o rendimento baixou por 0,02, viu? 2 pontos base, né? Ainda ficando positivo em 0,12% de rendimento. Os títulos de 2 e de 5 anos ganharam 1 ou 2 pontos base, quase inalterados, mas de 10 anos e de 30 anos baixaram por 4 e 9 pontos base. Então, realmente mistos os resultados dessa semana. Rendimento do título com mais longo prazo, de 30 anos, agora encerrou a semana em 1,17% positivo. Ainda são quase os níveis mais baixos que temos visto nos títulos garantidos pelos Estados Unidos, porém, sobretudo, não são negativos, né, como em muitos outros países, e também parecem que têm encontrado um chão duro, um bom nível de suporte, de onde podem melhorar quando as condições se regularem. Então, enfim, é uma indicação que a economia dos Estados Unidos, ainda abaixo de toda essa crise, né, todos esses efeitos colaterais, é saudável, é algo que se pode confiar que isto rege, é um fator que domina, na verdade, as economias do resto do mundo. Produtores de xisto nos Estados Unidos, de onde veio a recém-adquirida independência energética, junto com empresas de refinaria e de petrodutos, também estão numa luta para a sobrevivência. Por quê? Porque o processamento de xisto para produtos de petróleo atualmente é só possível com preços relativamente mais altos, né? Por exemplo, acima da média de $40 por barril, e o preço agora foi negativo essa semana, viu? Não é tão fácil como bombear petróleo bruto e da terra e embalar num barril, não, né? Processamento é ainda mais demorado, mais tecnicamente difícil
e, portanto, mais caro, né? Há um bocado de empresas petrolíferas à beira de colapso tentando sobreviver a esta baixíssima demanda. Quer dizer que depois de toda essa crise, eu acho que vai falecer algumas dessas empresas, o que vai diminuir a produção e depois de todo mundo usar todo esse estoque super abundante, agora vai haver uma subida nesses preços porque a produção está baixa agora. Tá baixando, tá para baixar. O problema é que há tanta oferta que sem imensos cortes em produção, a oferta atual vai suprir a demanda para muito tempo, viu? A Argentina artificialmente impôs um preço mais alto para óleo local para proteger sua indústria de petróleo doméstica. Os Estados Unidos não tem esse costume não, né? É mercado livre. Então, o que aconteceu esta semana em futuros de petróleo? Puxa, aí vamos lá, gente, né? Segunda-feira de madrugada, preços para West Texas Intermediate, né? Que é onde o preço, o petróleo bruto dos Estados Unidos é produzido, que é o contrato principal, né? O benchmark de petróleo bruto produzido nos Estados Unidos. Esses preços caíram abaixo de $2 por barril em pré-mercado, devido ao fato que os estoques estão em altos históricos. Isso é normal, né, no mercado. Mas agora o preço é $2 por barril. O barril em si, vazio, custa mais do que $2, viu? Então, a embalagem é um barril de 48 galões de petróleo bruto para o preço da embalagem, viu? É impressionante, é aqui que porcentagens parecem exageradas, porque um movimento diário de mais ou menos o normal, de 2%, né? Se o preço de petróleo é 2% e perder $2, então é movimento de 100%, com movimento só de $2. Um contrato razoavelmente valorizado, vamos dizer, em $60 por barril, movimento de $2 seria de 3%, né? Não fora do comum, mas com movimento agora de $2, se o preço é $2, é 100%. Tempos inéditos, sem dúvida. Ninguém nunca pensou que os preços de um commodity, né, podem chegar a zero ou negativos, pois sempre há um valor intrínseco nesse commodity. Porém, quando as armazenas, todo mundo está levando isso como pressuposição. Não pode abaixar abaixo de zero. Não pode, não consegue, né? Mas pode, né? Isso que nós vimos essa semana. E todo mundo já estamos vivendo esses tempos históricos. Todo mundo daqui para frente vai dizer, você lembra quando o preço de petróleo foi negativo? Negativo, como que pode? Aí, agora você vai poder explicar para os seus netos como eu vivi naqueles tempos que passou abaixo de zero o preço, né? Porém, quando os armazéns estão transbordando de petróleo e não tem para onde colocar mais produto, por exemplo, estão pagando altíssimos preços para alugar navios petroleiros para só ficarem cheios e estacionários no mar, para que tipo armazém no alto mar, né? Para que não tenham que lidar com ainda mais petróleo no armazenamento. Assim, enfim, custa menos para pagar, se livrar de petróleo adicional do que ter que lidar com o produto físico, viu? Custa menos. Outra coisa que aconteceu, né? Isso é um fator. Outra coisa que aconteceu, muitos investidores ficaram empolgados com esse preço historicamente baixo de petróleo e pensaram com esta pressuposição que óleo nunca teria valor negativo, que o preço só podia subir. Então eles compraram, né? Pensaram que podiam comprar muito mais com o preço tão baixo e se baixar $1 ou $2, né, para mais perto de zero, tudo bem, pois logo o coronavírus vai acabar e o preço vai decolar para cima. Claro que investidores não querem entrega física de 1.000 barris de petróleo por contrato na sua porta. Então, muitos investem num ETF, né? Isso é Exchange Traded Fund. Em vez de comprar o futuro, eles compram um ETF na bolsa, como se fosse uma ação, que é um veículo que tipo transforma a complexidade de investimento em futuros a um longo prazo em algo mais simples, muito semelhante a comprar uma ação. O problema é que o ETF em si tem que gerenciar todo esse interesse em posições longas, né? Quer dizer, de compras, tem que gerenciar tudo isso por compras e vendas de futuros, pois petróleo é negociado em futuros. E o futuro mais barato que estava gerando todo o interesse de compra foi o contrato de maio, né? Maio que venceu esta semana, só que o contrato de maio
quando venceu, quem não quisesse entrega física precisava sair desse contrato de maio e entrar no contrato de junho, quer dizer, vender o maio e comprar o contrato de junho. Houve tanta pressão de venda e ninguém quis aceitar essa entrega. Se lembra que se aceitar a entrega, então você tem que lidar com armazenamento, né? Os armazéns disseram, nem queremos, não, se vamos aceitar. Vamos supor, se vamos aceitar, não vamos pagar nada, vocês vendedores vão ter que nos pagar para nós aceitarmos o seu petróleo, pois nossos custos de armazenamento no momento estão enormes. E dessa forma aconteceu o que ninguém nunca esperava. Vendedores, ao invés de receber pagamento, tiveram que pagar para se livrarem dos seus contratos. É assim que os preços foram negativos essa semana. Então, na abertura, os preços, segunda-feira, né, na abertura, os preços já tinham caído, o que deu um sentimento negativo para o dia, combinado com a realidade que tudo que acabei de mencionar, daí preços foram negativos para o West Texas Intermediate pela primeira vez na história. Semana histórica, né? West Texas Intermediate, bruto dos Estados Unidos caiu, aí vem uma daquelas porcentagens esquisitas, caiu 226% para $23 negativos. Brent Internacional com mais opções para armazenamento, por enquanto, ressalto, reencerrou segunda-feira perdendo só 7% para pouco mais de $26 por barril. Terça-feira foi o vencimento de contrato de maio. Traders tiveram que ou pagar o pato ou engolir o pato, né? Ou quem sabe fazer ambos, engolir e pagar. West Texas Intermediate encerrou o contrato no maio da terça-feira com preço de $37,63 negativos. Foi um dia para os livros históricos. No entretanto, o Brent permaneceu por volta de $20 por barril, que é o seu menor preço desde 2002. OPEP, o que o OPEP tem que falar, né? O OPEP na última reunião resolveu cortar produção. Será? Quando foi que sacou que isso seria necessário, né? Quando é que caiu a ficha? Não faz nem um mês que a Arábia Saudita resolveu bombear ao máximo de produção possível, né? OPEP, acorda aí. Veja só. Antes da pandemia da Covid-19, a demanda global ficou em 95 milhões de barris por dia. Demanda global, 95 milhões de barris por dia. Demanda tem caído por volta de mais ou menos um terço disso. Então, com os preços mais baixos, o mundo precisa de menos 30 milhões de barris por dia, a menos do que antes. Então, esses badalados cortes que o OPEP graciosamente concordou em efetuar, né, somam só 10 milhões de barris. Viu? Então, quer dizer que ainda que todo mundo coopere com esses cortes, que não é garantido, né? Ainda estaríamos com a sobressalência diária de 20 milhões de barris de petróleo. Quer dizer que depois dos cortes, em só 5 dias já temos sobrando o consumo diário mundial. Aonde que vamos colocar todo esse petróleo? Então, a Arábia Saudita e a OPEP divulgaram essa semana que estão contemplando efetuar os cortes agora, em vez de esperar o início de maio. Muitíssimo obrigado, suas altezas, né, exaltadas. Vixe, caramba, né? Claro que precisava fazer isso já faz tempo, né? Acorda. De noite, Brent caiu outros 17% para $16, que é o menor nível desde 1999. West Texas Intermediate, petróleo bruto dos Estados Unidos, contrato de junho, ficou positivo na quarta-feira. Então, esse negativo foi para positivo devido a essa mudança de contrato. Aí até subiu 22% para pouco mais de $14 por barril. Brent ganhou 8% de volta para quase $21. Petróleo arrancou na quinta-feira no sentimento que quis deixar esses horrores no passado. Também notícias que cortes planejados entrariam em vigor imediatamente em vez de ter que esperar mais uma semana e meia, né? Mas depois do otimismo, o OPEP sempre ajudando, ofereceu um novo relatório divulgando que esta demanda está historicamente baixa e os estoques estão sublotados. OPEP, já sabemos disso, né? Vai ajudar mais alguém?
Né? Ajuda mais alguém. Ajuda a Coreia do Sul e Irã com seus programas nucleares, hein? Tanta ajuda essa. Tal ajuda que já tínhamos sacado ajudou a deprimir os preços de WTI de novo, outros 8% de volta para $18,27, enquanto o Brent conseguiu encerrar o dia 1,7% mais alto em $28,29. Então, depois dessa virada de contrato de junho, vemos que ambos os contratos principais baixaram muito essa semana, mas pelo menos não encerraram negativos, né? Bruto dos Estados Unidos acabou baixando 6,3% para $17,18, ainda que não seja negativo. É uma pechincha, viu? Lembrando que petróleo bruto ainda não foi refinado para gasolina. Veja só o preço por litro. É equivalente a só 63 centavos do real brasileiro por litro, né? E isso com um real historicamente fraco poderia ser ainda mais barato, né? Seriam 10 centavos do euro por litro para vocês no Portugal. Então, é uma pechincha. Na minha opinião, só tenha cuidado daquelas datas de vencimento, né? Alguns investidores que não levaram isso em conta e ficaram infelizmente surpreendidos e esta semana, né? Isso vai doer para um tempo. Essa tapinha dói. Cobre pobre essa semana de novo caindo uns 31% agora para $4.371 por tonelada, porque produção está encerrada por enquanto. Metais preciosos subiram essa semana. Bank of America elevou sua previsão de ouro daqui a 18 meses para $3.000 por onça, que seria um acréscimo de 42% acima do preço atual. Se quiser, né, faça sua pesquisa você mesmo. Esta previsão foi feita em visão de inflação devido a todo o dinheiro em espécie que os governos estão simplesmente imprimindo, enquanto, como diz a justificativa para esta previsão de $3.000 daqui a 18 meses, governos ainda não conseguem imprimir ouro. Verdade, né? Ouro vai ficar estável, né? Quer dizer, a disponibilidade de ouro. Ei, alunos, para aí. Talvez haja uma boa carreira em alquimia, né, no seu futuro. Vão estudando. Eu tenho por aqui alguns quilos de chumbo, né, para você praticar. Eu dou grátis, né? Nem tem que ser ouro puríssimo. Se quiser transformar chumbo em ouro, né, pode ser, vamos dizer, 75% puro, até 50% aceito, né? Então, fuga para qualidade regeu essa semana, metais preciosos subindo, ouro ganhou. Em tudo isso, só ganhou 2,5% para $1.730. Prata ganhou 0,5%, subindo para $15,37. Onde estão essas pessoas que disseram que, ó, o mercado está subindo, logo esse negócio vai cair. E o quanto que cair, o ouro vai subir, né? O mercado perdeu esses 20 e tal por cento, 25%, e ouro subiu um pouco. Pouquíssima coisa, né? Interessante isso. Presidente Trump, na segunda-feira, temporariamente suspendeu imigração durante a pandemia. Claro que a oposição disse de um lado da boca que Trump não está fazendo o suficiente para lutar contra a propagação do vírus, e do outro lado da boca acusa ele de xenofobia, porque ele não quer permitir pessoas de outras raças entrarem nos Estados Unidos. Doidos essas pessoas, né? Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu rival Benny Gantz fecharam um acordo que vão tomar vezes de 18 meses, cada governando o país. Como será que chegaram a tal concessão, né? Só depois de 3 eleições empatadas. Falando em pagar o pato, né? a pata. Pois é, há 3 semanas, analistas divulgaram suas previsões de um encolhimento de 1,2% para 2020. Horrores. Esta semana o número foi aumentado a um encolhimento de 2%, isso no PIB, né? Para o ano não temos visto tal recessão, PIB não, crescimento. Desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é globalmente. Previsão para o segundo trimestre da economia Alemanha, que é a maior da Europa e 4ª maior do mundo, é um encolhimento em dobro do ritmo da crise financeira de 2008.
9,8% negativo é a previsão para o segundo trimestre de 2020, é o maior já registrado. E rumo a encolhimento total de 4,2% para o ano inteiro, né? Todo mundo sabe que todo mundo tá sofrendo. Então vamos pular tudo isso. Muita gente né, a economia está encolhendo, já sabemos de tudo isso. Muito desemprego por aí. Desemprego está aumentando, mas até o final desta crise, todo mundo sabe que as notícias vão piorar. Mas parece que estão chegando a uma base, a um chão, né? Por aí, algumas ações, algumas empresas que estão conseguindo subir em meio a toda esta crise. Se lembra de Chipotle, restaurante dos Estados Unidos, que está sofrendo ano passado devido ao envenenamento, né, de comida podre e tal. E, puxa, caiu muito, mas agora, especialmente dentro desse tempo que todo mundo está querendo ir para restaurante, mas o restaurante está fechado, suas vendas online, suas vendas televendas, né, tem subido muito e as pessoas só chegam, encostam e entregam comida e pronto, né? Então, tipo, ele tá, poxa, subindo só no último mês, ganho é mais de 112% se você tivesse investido, mas veja só, talvez vai subir ainda mais. Chipotle, é isso. E ultrapassou os análises de primeiro trimestre. Todo mundo tá, não, Chipotle já foi, já era, né? Mas agora tá subindo. Também Snapchat, você usa o Snapchat no seu celular e tal. Eu não curto, meus filhos gostam demais, meus filhos adoram, mas todo mundo tá preso em casa. Snapchat ganhou mais de 11 milhões de novos usuários diários, né? Expectativas de receita foram excedidas e as ações subiram 37%. Agora, linhas aéreas, estão todos tendo problemas. Lufthansa agora está recebendo ajuda da Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, onde a Lufthansa tem bases. Também Avianca, gente, linha aérea da Colômbia, oficialmente divulgou que não pôde ainda emitir seu relatório do primeiro trimestre. Você não sabe o que está acontecendo financeiramente? Isso não é notícia muito boa, não. Muitos analistas dizem que a Avianca não vai sobreviver à crise. A Daimler, montadora alemã de automóveis, divulgou uma queda de quase 70% em lucro, mas todo mundo sabe dessas coisas. Então, boa notícia, lançamento histórico planejado para dia 27 de maio. 2 astronautas americanos decolarão levados por um foguete Falcon 9, né, do SpaceX, que é a empresa espacial de Elon Musk, que é dono da Tesla. Será a primeira vez que seres humanos serão lançados em um foguete de desenvolvimento particular, não governamental. Também será a primeira vez desde o fim do Space Shuttle em 2011 que astronautas americanos serão lançados por veículos feitos nos Estados Unidos e lançados de uma base nos Estados Unidos. Isso, historicamente, em cima de lançamento de um foguete particular com pessoas, né? Desde 2011, astronautas americanos têm comprado passagem em foguetes russos lançados por maior parte de Cazaquistão. Agora está tudo feito em casa, legal. Tem brasileiro, vem de carona no nosso foguete e desenvolve sua própria, né? Vai para a Lua, vai para a China. Não vai para a China, não. Então, eu acho que não adianta repassar para vocês os números de infectados e mortos em todos os países. Vocês já sabem que a situação é ruim pra caramba. Eu prefiro focalizar no fato que parece que estamos chegando ao fim da fase pior e olhando para a reabertura. Eu sou pessoa de otimista, mas realista, né? Claro que ninguém queira uma recaída. Espanha e Itália parecem ter os maiores números de infectados e todo mundo se espanta com isso, mas sempre devemos comparar não somente o número total em si, mas como uma porcentagem da população do país. Assim, o número de infectados é 4,5 décimos de 1% da população da Espanha. Isso, Espanha com maior número de infectados. Ou seja, 4,5 infectados por cada 1.000 pessoas, viu? Então, as chances são boas. Itália
3 infectados por cada 1.000 pessoas, né? Portugal, 2 infectados por cada 1.000 pessoas. Brasil, 2 infectados por cada 1.000 pessoas. Estados Unidos, 2,5 infectados por cada 1.000 pessoas. Então, esta é a melhor maneira de medida, né? Parece também que a mortalidade está ficando por volta de 1 a 10% das pessoas que adoecem. 10 assim no alto. Quer dizer que no caso do Brasil, Portugal e os Estados Unidos, entre 2 ou 20 mortes por Covid por cada 100.000 pessoas. Já vemos nas notícias, cada pessoa, assim, hoje nos cemitérios, muita gente, eu vi agora notícias de Manaus essa semana, onde eu morei muito tempo, também familiares que estão por aí que já passaram por Covid, mas se recuperaram, parabéns, não sei se está assistindo, né? Mas vemos tudo isso e parece muito horrores, e claro que é, né? Mas o número realmente é muito baixo, a grande chance de sobrevivência aqui. Grande maioria, claro, das mortes sendo pessoas idosas ou já com o sistema imunológico comprometido. O número de casos no Peru está aumentando rapidamente. Veja os resultados desta crise agora sendo sofridos por venezuelanos, né? Vixe, já estavam passando fome no seu próprio país. Imagine os refugiados que foram à Colômbia buscando uma vida melhor, agora já duplamente desamparados. O programa Comida para o Mundo das Nações Unidas diz que mais de 50% dos refugiados, uns 900 mil por aí, agora estão correndo risco iminente de morte por fome. Isso em cima de toda essa crise. Poxa, é difícil. Isso nem leva em conta os refugiados ao Brasil, né? Roraima, especialmente, que sem dúvida estão passando pela mesma situação. E pessoas indígenas, Roraima, Amazonas, Pará, que também estão sendo infectados, né? Eu tenho muito amigo que está muito em cima disso, né? Presidente Trump instruiu a Marinha a responder destruindo qualquer navio iraniano que provoca um navio nos Estados Unidos, no Golfo Pérsico. Vixe, Irã está sendo chato. Enviou nessa semana passada 11 navios ao Golfo Pérsico, ameaçam perturbando navios dos Estados Unidos. Deve ver, assista aí o vídeo, né? O navio dos Estados Unidos só está, né, não perturbando ninguém. E esses naviozinhos de Irã tá atira em nós. E agora Trump tá dizendo, se fizer outra vez, destrua. Vocês querem brincar assim? Tá bom, vamos lá. Linha dura, essa linha dura do presidente Trump ajudou a elevar os preços de petróleo um pouco, né? Não foi medo, né? Geralmente pessoas dizem, foi medo de interrupção de cadeia de suprimento e agora vai elevar os preços e tal, ninguém quer. Mas agora, nesse momento, todo mundo quer que esses preços subam, viu? Irã, por sua vez, conseguiu lançar seu primeiro satélite militar. Parabéns, Irã, né? O problema é que agora Irã é mais um passo perto de armas nucleares que podem ser entregues a qualquer porta, né? Inclusive qualquer endereço do mundo, especialmente aqueles 2 países mais horríveis da face da Terra, Israel e os Estados Unidos. Gente, né? Preços para carnes agora estão logo para subir e já começaram, pois alguns dos principais matadouros dos Estados Unidos e Canadá, enormes, operando em grande escala, equivalente a 25% da produção dos Estados Unidos, estão fechando temporariamente, né? Para proteger tanto trabalhadores quanto o produto do coronavírus. Eu não quero abrir meu bacon e ter coronavírus por aí, né? Você? Eu acho que não, né? Há 2 semanas de reserva em frigoríficos, mas os matadores agora estão dizendo que, vamos fechar para 2 semanas. Então, há grandes chances de interrupções nessas cadeias de suprimento. Preços de porco já têm dobrado nos últimos 4 dias. Então, você quer bacon com seus ovos? Tá na hora de comprar, viu? Tomara que a escassez de bacon não seja como o de papel higiênico, né? Vixe, papel higiênico pode faltar, mas bacon, não sei se aguenta esse quarentena sem bacon, entendeu? Precisa. Gente, se cuide. Até semana que vem. Tchau.